O plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar a ação que questiona a abertura do chamado inquérito das fake news. A investigação é para apurar notícias falsas, ofensas e ameaças a membros do STF. O relator, ministro Edson Fachin, votou ontem pela improcedência da denúncia. O Partido Rede questionava a validade jurídica do inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal em março do ano passado. De acordo com o partido, as investigações começaram sem indicar alvos determinados e sem mencionar se os investigados estariam sujeitos à jurisdição do Supremo. Também argumentou que não compete ao Poder Judiciário conduzir investigações criminais, salvo raríssimas exceções, sem a participação do Ministério Público. O STF justificou a abertura da investigação com base no regimento interno da Corte. No mês passado, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, autorizou uma operação policial. Foram apreendidos documentos, computadores e celulares com suspeitos de integrar uma rede de ataques a integrantes do Supremo com notícias falsas, as fake news. No fim de maio, o Partido Rede pediu o fim da ação. Justificou que, apesar de ter questionado o início das investigações, os trabalhos demonstraram que, mais de um ano depois, o inquérito se converteu em um dos principais instrumentos de defesa da democracia. Nesta quarta-feira, os ministros do Supremo começaram a analisar a ação da Rede Sustentabilidade, apesar do pedido de extinção feito pela legenda. O relator ministro Edson Fachin disse que, neste caso, a lei prevê que, após a proposta da ação, não se admite desistência do pedido. O representante dos Institutos de Advogados do Brasil, que participou do julgamento como amigo da Corte, defendeu a inconstitucionalidade do inquérito por entender que houve violação de princípios. Inexiste uma justa causa para este inquérito, instaurado sem delimitação de tempo, sem delimitação de lugar, de eventuais fatos, sem nem ao menos referência a eventuais fatos em concreto, e tampouco a indicação de possíveis autores. A Advocacia Geral da União defendeu a regularidade da portaria. A delicadíssima questão de distinguir, de um lado, fake news, do legítimo exercício, de outro lado, da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. A prática mostra a imensa dificuldade de caracterizar o que seria uma fake news. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, voltou a defender a legalidade da investigação, desde que haja a participação do Ministério Público. Para que esta Suprema Corte estabeleça as balizas necessárias para que o inquérito da fake news não se eternize, mantenha-se no universo de um objeto delimitado e que propicie que todas as seus atos e diligências sejam previamente submetidos à apreciação do Dominus Litis, que é o Ministério Público Federal. O ministro Edson Fachin rebateu vários pontos da ação do Partido Rede. Destacou a importância das investigações para punir quem veicula ou financia notícias falsas. No seu voto, ele julgou improcedente o pedido da ação e validou o inquérito. No limite de uma peça informativa ou procedimento, primeiro, seja acompanhado pelo Ministério Público. Segundo, seja integralmente observada a súmula vinculante 14. Terceiro, limite-se o objeto do inquérito a manifestações que, denotando risco efetivo à independência do Poder Judiciário pela via da ameaça aos membros do Supremo Tribunal Federal e a seus familiares, atentem assim contra os poderes instituídos, contra o Estado de Direito e contra a democracia. E quarto, observe a proteção da liberdade de expressão e de imprensa nos termos da Constituição. O julgamento foi suspenso depois do voto do ministro Edson Fachin e a Corte volta a analisar o caso na próxima quarta-feira.